Já reparou que a gente tem falado bastante por aqui de tendências de mercado ligadas à alimentação? Isso acontece porque há uma busca cada vez maior dos consumidores por produtos saudáveis, o que tem movimentado inúmeras indústrias. Como, por exemplo, a dos chocolates, mas não aquela barra que a gente compra no supermercado. Versões artesanais de um dos doces mais consumidos no mundo, com menos gordura hidrogenada e mais cacau de qualidade, têm conquistado chocolatras e gourmets. O segredo de um bom chocolate está na fazenda. Se você não trabalhar no grão, você não vai conseguir atingir um bom chocolate. A fuga do industrial tem sido cada vez mais perceptível. Isso faz parte de uma tendência mundial pela procura do alimento local. Eles são cooperativas de ribeirinhos que fazem essa extração desse cacau de forma extrativista, sem plantação. Die Leute geben gerne Geld aus in der Schweiz. Produkte, die auch wirklich vom Grund auf selber gemacht sind. People like the idea of chocolate being made from scratch. So that's how we became London's first bean-to-bar chocolate maker. O Mundo S.A. começa agora. Um chocolate artesanal é mais caro do que uma barra industrializada. Um dos desafios dos fabricantes é justamente educar o consumidor e explicar o porquê dos preços mais altos. O Bean to Bar faz parte de um movimento de vários outros tipos de produtos, principalmente de alimentos, em que o consumidor busca o contato mais direto com o produtor, seja o produtor industrial, em pequena escala, e seja até o produtor rural. Eu diria que tem dois tipos de consumidores. Um que busca realmente o chocolate premium, e por isso ele está disposto inclusive, a pagar mais por isso. O outro é o consumidor que procura um produto mais saudável, consumidor que procura um teor mais alto de cacau, procurando todo o benefício que o cacau traz como superalimento. A gente não tem o tamanho do mercado do Bean to Bar aqui no Brasil ainda. Então ainda é um número muito pequeno que a gente pode enxergar por dois lados, né? Por um lado, o mercado, assim, o chocolate Bean to Bar ainda não apareceu. Por outro lado, tem um potencial muito grande de crescimento. Então o maior desafio, na minha opinião, é educar as pessoas, é justificar por que a gente cobra tão caro no chocolate que a gente faz. Como está aparecendo muita gente fazendo, a tendência é que a própria concorrência faça com que esses preços diminuam um pouco. Mas jamais a gente vai ter o mesmo valor de um produto industrial. Lá nos anos 90, uma praga chamada vassoura de bruxa destruiu plantações de cacau no Brasil. Como tantas outras, a família da nossa próxima entrevistada quebrou. Muitos anos depois, ela e o marido resolveram voltar à fazenda da família e investir novamente na produção. Hoje, eles exportam cacau e criaram a própria marca de chocolates artesanais. O que deu vontade em você de voltar a essa área? São muitas vertentes. Obviamente, existe o business, né? Existe a intenção do negócio, existe a intenção de agregar valor ao negócio, mas eu acho que o que pegou foi esse grande resgate da paixão de infância. Juliana cresceu nas fazendas da família, que chegou a produzir 90 toneladas de cacau ao ano. Quando assumiu as plantações, resolveu fazer um chocolate que fosse o cartão de visitas para vender a amêndoa produzida por lá, chamada Vale Putumuju. Depois ele foi se tornando realmente um negócio, além do que a gente sabe que o quilo da amêndoa de cacau é um valor, o quilo de chocolate é outro valor, então a gente tem aí um valor agregado grande na hora da venda, então a gente resolveu também investir no Baiani. Vocês estão vendendo amêndoas hoje em dia? Nós estamos vendendo amêndoa dentro do Brasil e exportando para os Estados Unidos, basicamente. Agora, quem é esse novo consumidor? Por que você acha que ele passou a se interessar por esse produto? Isso faz parte de uma tendência mundial pela procura do alimento local. O produtor regional, né, é o cara que tem a horta, que traz ali para a feirinha de orgânico. A fuga do industrial tem sido cada vez mais perceptível. E o chocolate está dentro dessa nova tendência. Para criar a marca, o casal investiu aproximadamente R$70 mil entre maquinário, serviço, criação de identidade visual e embalagens, além do investimento para recuperar a fazenda, que Juliana não revela o valor.
Você já teve o retorno desse investimento? Não. O retorno do investimento na fazenda, a gente sabe que quem investe em agricultura tem o retorno é médio e longo prazo, então o retorno da fazenda ainda não. E o Baiani, ele está prometendo bem. A primeira venda oficial do Baiani foi em dezembro do ano passado, 2017. Foram 120 barras. Hoje, em julho, a gente vendeu 50 quilos de chocolate. Agora, uma barra de um chocolate Bean to Bar varia aí entre 17 e 20 reais, que é bem mais caro do que uma barra de um chocolate comum. O consumidor está disposto a pagar essa diferença? Em algumas regiões do Brasil, sim, né? Especialmente o público que tem condição de ter essa educação, de entender o processo do Bean to Bar. Um processo complicado, trabalhoso, extremamente criterioso, por isso agrega valor. Exatamente pelo produto ser especial e o preço mais alto, a marca está presente em poucos e pequenos pontos de venda. Eu, por exemplo, ainda não quero, não me interessa um supermercado grande onde eu não possa educar meu cliente o que é aquilo ali. E, Juliana, o que você aprendeu com o seu pai, que produzia o cacau muito antes de você? Meu pai era herdeiro de uma tradição muito longa, assim, de produção do cacau, 4 gerações. Eu sou a 5ª, né, geração. Ele era um apaixonado, um entregue. Isso veio para mim, assim, e ele lá de cima deve gostar, porque é o melhor da coisa, é o melhor de tudo isso aí, é essa paixão. Eles foram os primeiros a introduzir no mercado brasileiro o conceito de Bean to Bar, em português, da castanha à barra. A empresa que o João Mostacada foi conhecer surgiu nas plantações de cacau de uma família da Bahia e está conquistando o mundo. Como é que surgiu a ideia de lançar essa marca de chocolate? Sou 5ª geração de uma família de produtores do cacau. Vivi ali o final do auge do cacau na região sul da Bahia. E aí, de uma hora para outra, a vassoura de bruxa foi introduzida, as famílias saíram, uma crise foi um impacto muito grande, muito grande, socioambiental, porque as pessoas não tinham mais como viver do cacau, começaram a desmatar a Mata Atlântica para vender a madeira, e de uma hora para outra, uma região rica, né, ela perdeu toda a sua vitalidade. E eu tinha 9 anos quando isso aconteceu. Em 2002 decidi visitar as fazendas... As fazendas da sua família? Da família, que estavam abandonadas. E aí, um certo dia, num santuário de árvores que a gente tem lá, meditando, senti esse chamado e entendi que a minha missão de vida era preservar a natureza, levar essa mensagem através do chocolate. Você começou a criar um negócio do zero. E aí, quais foram os seus primeiros passos nesse caminho de empreendedor? Junto com a Luísa, nós começamos a recuperar as fazendas, a levar um manejo orgânico, conscientizar as pessoas que estavam lá da importância da preservação, da saúde, de levar a vida de volta ao solo, porque esse é o verdadeiro equilíbrio, respeitando os ciclos, né, da natureza. Ao longo do tempo, as árvores foram produzindo mais, atingindo níveis de produtividade maior e trabalhando a qualidade. Porque o segredo de um bom chocolate está na fazenda. Você pode ter as melhores máquinas, a melhor receita, mas se você não trabalhar no grão, você não vai conseguir atingir um bom chocolate. Vocês têm um programa de qualificação técnica do pessoal do manejo das plantações de cacau. Fala um pouco sobre esse programa. Trabalhamos com as nossas fazendas, trabalhamos com cooperativas também, com essa assistência técnica, levando o conhecimento do manejo orgânico, levando o manejo do cacau, o beneficiamento, como trabalhar a qualidade. Então, hoje a gente trabalha com cooperativas na Bahia, no Pará também. São mais de 500 famílias envolvidas que a gente atua diretamente com esse programa e a gente paga um prêmio 3 a 4 vezes o valor do mercado. Vocês dizem que vocês estão além da definição de Bean to Bar, em português, da amêndoa do cacau para a barra de chocolate. Vocês se autodefinem como Tree to Bar, em português, traduzindo também da árvore para a barra de chocolate. Queria que você me explicasse um pouco essa definição, essa diferença. Então, o Tree to Bar você está diretamente ligado à terra, então nós plantamos as árvores, né? Trabalhamos no manejo, conduzimos a fermentação, a secagem. O Bean to Bar, o chocolateiro compra o cacau pronto já do produtor e ele tem esse poder de transformação do grão para frente. Os chocolates do Diego são vendidos em todo o Brasil. Ele tem 2 lojas próprias também, uma em São Paulo e a outra em Salvador.
A exportação também é uma parte importante do negócio. A marca dele está presente hoje em 16 países, entre eles os Estados Unidos e a França. Qual é a proporção de exportação e de produtos que são vendidos aqui no mercado interno? Quando a gente começou com a AMA, a gente estava vendendo 70% para fora, 30% aqui no mercado interno. Hoje em dia é o inverso. Então a gente tem 30% de exportação e 70% aqui, o que é um bom sinal, porque a consciência de consumo está mudando no Brasil. Qual é o preço médio de uma barra de chocolate de vocês? R$17. Para quem quer empreender, quer produzir os próprios chocolates, qual seria a dica de ouro, a principal dica que você daria, baseada na sua experiência, claro? Acreditar no impossível, seguir seu coração, né? Sentir de verdade aquilo que você faz e ir contra todos os paradigmas estabelecidos. Porque quando nós começamos, todo mundo falava, cacau já era, não existe, esqueça, não faz sentido vocês investirem, entrarem nessa. Fomos ali, eu tinha muita clareza no meu coração, na minha consciência de que esse era o caminho. E hoje o reflexo disso é que depois da AMA, mais de 70 empresas vieram nesse caminho. A fábrica de chocolates que você vai conhecer agora começou num quartinho de 6 metros quadrados nos fundos da casa dos pais da fundadora. 4 anos depois da primeira venda, ela já exporta para 6 países, entre eles Estados Unidos, Inglaterra e França. A reportagem é da Daniela Gemignani. Sempre tive esse perfil um pouco mais empreendedora desde que eu entrei na faculdade. Estava procurando por alguma coisa que eu gostaria de fazer. Fiz o meu módulo de gastronomia brasileira e eu amei a pluralidade dos sabores brasileiros. Então eu queria unir, ao mesmo tempo, a minha paixão que eu tinha pela confeitaria com uma brasilidade que estava fervendo dentro de mim. E foi o chocolate que deu liga nessa união entre empreender e cozinhar. Luísa começou a própria produção aos 22 anos, enquanto ainda estudava gastronomia. A gente faz chocolates de cacau selvagem da Amazônia. Eles são cooperativas de ribeirinhos que fazem essa extração desse cacau de forma extrativista, sem plantação. Luísa trabalha com 4 comunidades no Acre, Amazonas e Pará. Por ano, ela compra cerca de 3 toneladas de cacau, um investimento de R$70 mil. Do momento que o cacau chega na fábrica até ele virar uma barra de chocolate, quanto tempo? Olha, o cacau, quando ele chega na fábrica, ele ainda descansa por 3 meses. Depois desses 3 meses, aí começa realmente a parte da produção do chocolate, que dura mais ou menos uns 2 dias e meio, 3 dias. A fabricação de cada barra é feita pela própria Luísa, quase uma a uma. E o que começou com cerca de 750 barras ao mês, agora ultrapassa 140 quilos de chocolate pelo mesmo período. Qual é o valor médio da sua barra? A barrinha está saindo a R$17, ela está com 40 gramas. Você sente alguma dificuldade de comunicar para o seu cliente o valor daquele chocolate? Eu sinto. Na verdade, o cliente está acostumado com chocolates que vêm de fazendas. Então, são chocolates que o cacau, ele não precisou ter tanta gasto de logística, né, como o meu. Ainda assim, só no Brasil ela vende cerca de 3 mil barras por mês. Um número expressivo para quem começou há quase 5 anos sem nenhuma estrutura de produção. Meu pai me presenteou com um forno, que é o forno que eu uso até hoje. A gente foi lendo e aí a gente foi vendo, puxa, precisa de tal maquinário. E fomos juntando um maquinário de cada lugar. O investimento inicial da marca foi de R$5 mil em 2014. Em janeiro de 2015, ela vendeu a primeira barra. E poucos meses depois estreou na exportação, 800 barras para a Inglaterra. Você já recebeu também prêmios, né? Fora do Brasil por conta do chocolate. Sim, a gente acabou de ser agraciado aí agora em 2018, em março, com uma medalha de ouro no Academy of Chocolate, na categoria de 70%, e 2 medalhas de bronze, uma na categoria 70%, a outra na categoria 81%. Em 2017, a empresa faturou R$220 mil. A projeção é fechar 2018 com um faturamento de 600 mil e, quem sabe, conhecer novas fronteiras. Primeiro, eu gostaria de expandir as origens, né, que a gente trabalha. Hoje em dia são 4 estados. Segundo, eu gostaria muito de entrar no mercado japonês.
que eu acho que é um mercado de luxo, as pessoas valorizam história, né, valorizam conteúdo daquilo ali, e também acho que gostaria de abrir um café num futuro aí bem futuro. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas se você tiver comentários e sugestões, manda pra gente no falecomaglobonews.com.br ou pelo número 4002-2884. O custo é de uma ligação local e na volta você vai ver. Die ist groß. Wir werden sicher einen Laden haben und wir wollen sicher noch mehr in Gourmetläden sein und international auch sicher mehr bekannt werden. O Mundo SA de hoje está bem bom. É que a gente está falando de chocolate, mais especificamente dos chocolates artesanais, uma tendência que tem crescido no Brasil. A gente fala em Suíça e já vai logo pensando em relógio, ou chocolate, né? Cada habitante suíço come, em média, 10,5 kg ao ano, mas muito pouco disso é artesanal, é o que mostra a Bianca Rotier. Chocolate é um dos mais deliciosos clichês da Suíça. Em 2017, o país produziu 190 mil toneladas. 2/3 foram exportados para 152 países. Vamos conhecer a Taurer, uma empresa que em 2015 estava à beira da falência quando foi comprada pelo CAI por uma pechincha para os padrões locais, 40 mil francos. Mas era preciso reinventar a marca. Foi aí que surgiu a ideia de focar no segmento do grão à barra. Was war die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung war zuerst mal zu wissen, was brauche ich, was für Maschinen brauche ich, also wo hole ich das Wissen, was für Maschinen brauche ich, weil es ein total neuer Prozess, und natürlich die Finanzen, weil die Maschinen doch recht viel Geld kosten. Wie viel mussten Sie investieren? Ich würde jetzt sagen, für Bean-to-Bar rund 450.000 Franken. A Taurer não produz os grãos. Eles são comprados diretamente com os produtores na Nicarágua e na Colômbia. Mas a partir daí, tudo é processado aqui mesmo. Sie produzieren noch normale Schokolade, oder? Richtig, ja. Welche Sorte verkauft mehr? Also die normale Schokolade haben wir bis jetzt mehr verkauft, aber wir merken halt, dass die Leute auch immer mehr Qualität wollen. Das heißt nicht, dass unsere andere Schokolade keine Qualität hat, aber mehr das Reine und eine Story dahinter. Und die Leute wollen sehen, was wir machen. Und die Leute geben gerne Geld aus in der Schweiz für Produkte, die auch wirklich von Grund auf selber gemacht sind. A Suíça é o país que mais consome chocolate no mundo. Cada habitante come, em média, 10,5 kg por ano. Mas o número de fabricantes de Bean-to-Bar não chega a 10. Ist die Bean-to-Bar Schokolade teuer als die normale Schokolade? Ja, die ist teuer. Also zu unseren Schokoladentafeln ja. Wie viel? 1 bis 3 Franken teurer. Wie viele Bean-to-Bar Schokolade verkaufen Sie pro Monat? Also ich bin ja auch Buchhalter, wie ich alles mache. Ich würde sagen, es kommt auf Winter und Sommer drauf an. Also im Sommer kaufen sehr wenige Schokolade. Aber wenn ich den Durchschnitt von Winter und Sommer nehme, würde ich jetzt etwa sagen 4.000 Tafeln, 4.000 bis 5.000 Tafeln. Se as barras custam R$ 9,90, o faturamento só com esse segmento já chega a quase 600 mil francos suíços por ano. E o crescimento é de 20%. Wie sehen Sie die Zukunft der Schokolade? Die ist groß, die Zukunft. Wir sehen uns, also wo wir darauf hinarbeiten, ist, wir wollen wirklich einen Laden haben, wo die Leute die ganze Produktion sehen. Also es ist nur ein Provisorium hier. Wir werden sicher einen Laden haben. Wir wollen auch Kuvertüre selber produzieren und in Edelgastronomie liefern zum Beispiel. Und wir wollen sicher noch mehr in Gourmetläden sein und international auch sicher mehr bekannt werden. Assim como os suíços, os ingleses também comem chocolate à beça. Mas o mercado dos produtos do cacau à barra ainda é bem pequeno por lá. Tão pequeno quanto o lugar em que a entrevistada do Rodrigo Carvalho produz as suas delícias. Olha só. É a clássica fábrica de fundo de quintal.
Aqui é produzida a primeira marca de chocolate em Londres feita do cacau à barra, tudo no mesmo lugar. Ainda é um mercado tímido perto do americano, por exemplo. I started the brand in December 2014, and that's because if you look at wine and coffee, you go around the shops and you see different regions, different places it's been grown, the types of grapes, and there's an array of different kind of prices when it comes to wine and coffee, and you know exactly what it is, but there isn't that kind of broad depth and range of chocolate. And at this time I knew nothing about chocolate, but I knew there had to be something better. I explored and I found that not many people were making chocolate from bean to bar, but you look in America, you look in South America, you look across Africa, people are making chocolate from scratch. I went to a chocolate show and then I found one guy called Duffy, and he spent quite a lot of time and spoke to me about bean to bar chocolate, and he's really excited. And I said, yes, I'm going to do this. Aqui não entra açúcar normal, refinado. É açúcar de coco, vem da Indonésia. O cacau, da República Dominicana, Guatemala, Belize, Haiti e Madagascar. The same chocolate show 6 months later that I went to speak to the other chocolate maker at. Wow. I was trading there and we sold out. We sold over 1,000 bars in 3 days, and we were like, we're onto something. We're definitely onto something. People like the idea of chocolate being made from scratch. I said, so that's how we became London's first bean-to-bar chocolate maker. And I know I wanted to make a hot chocolate in the future as part of the business growing, but it was one of those things that came quite quickly. So I think that when you've got a business and you have all these visions and ambitions, sometimes it comes quite quicker than you want it to. I would say we've invested just under 100,000. Emma pensa grande, está atrás de investimentos para contratar funcionários e se mudar para um lugar mais espaçoso. Ela fala que quer ser a Brewdog do chocolate, a marca de cerveja que nasceu na Escócia e virou uma gigante. Por enquanto, ainda faz todo o processo sozinha. Se uma das máquinas quebra, como aconteceu durante a entrevista, tem que se virar. I will have to empty it and then work out why it's got stuck. It's milk chocolate, so I don't know. I don't know, but the wheels are really quite heavy, so when I come back from delivering today, I will have to try and work out what happened to it. A britânica trabalha de 6 da manhã às 10 da noite, todos os dias. Para não deixar de fazer exercício, pedala 10 quilômetros até esse café moderninho no leste de Londres para entregar o próprio produto. O chocolate quente é vendido por 2,80 libras, preço honesto para Londres. O chocolate de fundo de quintal já é vendido em hotéis, lanchonetes de museus. Emma começou produzindo 4 quilos por semana, hoje são 100. Ela quer que o Mundo S.A. volte a entrevistá-la quando a marca virar a maior do Reino Unido, com alcance global. Vamos considerar então que essa é só a parte 1 da história. O Mundo S.A. de hoje fica por aqui, mas a gente volta a falar de alimentação e gastronomia logo logo. E se você só ligou a TV agora e quer ver esse ou outros episódios inteiros, baixe o Globo News Play e assista onde e quando quiser. A gente volta na próxima semana com mais histórias de empresas e mercados que viraram tendência. Tchau!